Atos capítulo 20, versículo 22. Os que encontraram, digam amém. Versículo 22. Agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo-me: me esperam prisões e tribulações. Você pode dizer amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é luz, a tua palavra é profecia da parte de Deus para as nossas vidas. Fala conosco conforme tu queres e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, a mensagem que Deus colocou ao meu coração nesta noite é uma mensagem muito simples, porém uma mensagem muito objetiva, requer muito da nossa atenção para compreender a profundidade do texto e o que Deus quer falar conosco. Eu creio que nós vamos terminar o culto até mesmo antes do horário, ok? Como eu disse aos irmãos, a palavra é uma palavra muito rápida e muito objetiva, porém requer muito da nossa atenção, porque a qualidade de uma mensagem não está no tempo, a qualidade de uma mensagem está na forma em que Deus quer falar. Às vezes você pode pregar 1 hora, você pode pregar 10 minutos, Deus fala até mesmo com 1 minuto, ou menos de 1 minuto, mas de alguma maneira Deus quer falar conosco nessa noite. O tema que Deus colocou ao meu coração para a mensagem desta noite é o seguinte tema: nós vamos abordar a respeito do verdadeiro evangelho. Repita assim comigo: o verdadeiro evangelho. Nós sabemos que nos dias da atualidade o evangelho que tem sido pregado, o evangelho que tem sido notório aos olhos de muitos, embora mesclado, não vou generalizar, mas existe uma grande parte do evangelho que estão pregando por aí, que não é o evangelho do Senhor Jesus. Existem crescimentos que são notórios, nítidos aos olhos humanos, mas não é um crescimento dado por Deus. Eu costumo dizer que há uma diferença entre crescer e inchar. A gente precisamos entender que para um crescimento em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos amadurecer, entender que evangelho é muito além do que nós podemos pensar e imaginar. Primeiro, que o evangelho não se vê por aparência, o evangelho se vê pela conduta, pelo comportamento, pelo caráter de alguém que serve ao Senhor Jesus. Evangelho não é resumido a respeito de tempo de igreja, tempo de ministério, tempo de obreiro, tempo de pastor, tempo de membresia. O evangelho, quando ele penetra nos nossos corações, quando nós vivemos o evangelho, acontece uma mudança de vida na história do homem e da mulher de Deus. Até porque a gente se deparamos com muitas situações isoladas e pessoas se comportam, estou dizendo pessoas de 20, 30, 10, 5 anos de ministério, às vezes se comporta com uma expressão e um comportamento que nenhuma pessoa que é novo convertido se comportaria. E isso requer muito o autoexame, ou análise a respeito de nós mesmos. Examina-se o homem a si mesmo. Porque quando o homem decide seguir o evangelho da verdade, com certeza a vida, a história toma um rumo completamente diferente. Temos que estender as raízes sobre a rocha e não sobre a terra. Porque quando estamos firmados sobre a rocha que é Cristo, nós passamos pelo que tiver que passar,
mas nós obtemos vitórias da parte de Deus. E nós vamos falar nessa noite a respeito de um homem que foi um exemplo para nós, deixou um legado e uma história de que Deus pode e faz mudanças na vida de quem se deixa ser mudado e que está disposto a realmente vivenciar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Quantos estão me entendendo? Digam um amém. Então vamos lá. O versículo de número 17 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o versículo 17, a Bíblia diz que de Mélito mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Havia uma ordem para reunir todos os anciões da igreja. Eu quero destacar os irmãos que os anciões daquela época, olhe para cá, eram homens com idade, segundo historiadores, acima ou a partir de 50 anos de idade. 50, 55, 60 anos, e aí se segue até 70, 80, e estende-se mais, até porque o tempo de vida naquela época era mais estendido do que nos dias de hoje. Por isso destacamos tantos homens que viveram 200, 300, 400 anos de idade, né? Coisas que não acontecem nos dias da atualidade. Então, Mileto mandou a Éfeso chamar todos os anciões. Para que foram essa ordem, esta chamada para que todos os anciões estivessem ali? Olhe para cá. Eles agora iriam fazer uma reunião. Eles iriam se reunir. E nesta reunião teria que estar presentes todos os anciões. Todos, sem exceção. Era uma reunião que ninguém poderia chamar, destacando que todos os anciões de Éfeso deveriam estar presentes nesta reunião. O versículo de número 18 diz: e logo que chegaram junto dele, lhes disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Irmãos, olha aqui para mim. Foram convocados para uma reunião os anciões de Éfeso, e quem estava à frente desta reunião era nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. A orientação partiu de Paulo, a reunião estava sobre a responsabilidade de Paulo. Então, automaticamente, quando os anciões recebem a convocação para estarem na reunião, juntamente com o apóstolo Paulo, eles se deslocam até onde eles estavam. E quando eles, escute isso, quando eles chegaram junto dele, a reunião começa. E Paulo inicia a reunião dizendo assim: vós bem sabeis, desde o primeiro dia. Desde quando? Ajude a pregar. Desde quando? Primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha o que ele diz: como em todo o tempo me portei no meio de vós. Paulo estava dizendo assim: vocês sabem que desde o primeiro dia em que vocês me conheceram, ou me encontraram na Ásia, eu me comportei no meio de vós como alguém que deu exemplo. Olha aqui para mim. E olha que Paulo, quando ainda Saulo, era terrível, sim ou não? Tinha carta branca para matar e prender os cristãos. Agora ele está se conduzindo a história a partir do momento que ele serve a Deus. E ele prossegue dizendo assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas. Então, deixa eu destacar aqui.
com muita humildade. Quanto mais um homem de Deus ou uma mulher de Deus é usado por Deus, mais ele tem que agir com humildade. Embora nos dias de hoje é diferente. Quanto mais Deus usa alguém, mais alguém quer ser melhor e maior do que alguém. Quanto mais Deus dá responsabilidade, mais alguém se acha melhor do que alguém. Somos todos iguais. O que diferencia é o peso da responsabilidade. Uns trabalham mais, outros trabalham menos. Não significa que ninguém é melhor ou maior do que alguém. Então Paulo está dizendo com humildade e com muitas lágrimas. Quando ele fala a respeito de muitas lágrimas, nós entendemos dois valores. Primeiro, lágrimas de tristeza e também lágrimas de alegria. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que evangelho exige de nós humildade. Evangelho exige de nós lágrimas. E é importante lembrar que nós não vamos chorar somente de tristeza, mas também vamos chorar mas também não vamos chorar somente de alegria, mas vamos chorar vai ter momentos que vamos estar tristes. Então seja sincero. Quando você for pregar para alguém, falar de Jesus para alguém, não diga para ele que é só vitória. Não diga para ele que agora é só vencer. Não diga para ele que agora não tem mais luta. Porque senão lá na frente essa pessoa vai ser frustrada e vai colocar a culpa em você. Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Evangelho é pagar o preço. Evangelho é abrir mão de muitas coisas para permanecer com o direito da vida eterna. Ele prossegue dizendo: em tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Tentações vieram sobre ele. Ele foi tentado não uma, não duas, nem 3 vezes. Várias vezes ele foi tentado. No versículo 20 ele prossegue dizendo: como nada que útil seja, deixei de vos ou de vós anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Ou seja, mesmo ele, olhe para cá, com momentos de lágrimas, com momentos de tentações e ciladas, em nenhum momento ele deixou de ensinar a eles. Não somente, olhe para cá, através de cartas, através de orientações, mas também ele diz assim: e pelas, os irmãos estão vendo aí? E pelas casas. Pelas casas. Ele ensinava. O versículo 21 diz: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo, a orientação era que a salvação não era só para alguns, mas também para os judeus, para os gregos. Isso eu orientei a vós, eu ademoestei, eu ensinei a vocês. Em outras palavras, Paulo diria: eu teria todas as alternativas, todas as questões para desistir, diante de tudo que eu passei, mas não fiz acaso de desistir, muito pelo contrário, eu prossegui. Os irmãos estão aí, digam amém. Olhe para cá. Aí no versículo de número 22, ele diz assim: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Em outras palavras, eu, Paulo,
com o Espírito Santo em mim, me direcionando, me conduzindo, irei, ou eu vou para Jerusalém. Paulo estava dizendo: eu não vou para onde eu quero ir, porque se eu fosse para onde eu quero ir, olhe para cá, eu não iria para onde eu tenho que ir. Se nós transmitisse aos dias de hoje, olhe para cá, Paulo poderia dizer assim: eu não quero ir ao culto, eu prefiro ir para a pizzaria. Não, eu não quero ir ao culto, eu prefiro ir a um aniversário. Não, eu não quero ir ao culto, eu prefiro ir a um banquete. Não, eu não quero ir ao culto, eu prefiro ir passear, correr, fazer exercícios. Não, eu não vou ao culto, eu prefiro jogar futebol. Não, eu não vou ao culto, eu prefiro assistir uma série na Netflix. Não, quer saber de uma coisa? Eu prefiro não ir ao monte, não subir o monte. Eu prefiro ficar em casa e subir um monte de cobertas. Mais ou menos assim. Não, eu não quero ir à consagração. Eu prefiro dormir até meio-dia. Para que me desgastar? Para que ir se eu posso ficar? Para que fazer forças se eu posso economizá-las? Para que caminhar, correr, se eu tenho a opção de ficar parado? Só que Paulo estava ensinando que quem é ligado ao Espírito Santo é impulsionado por ele, não faz segundo o que quer, mas faz segundo a vontade de Deus. Observa, vou para Jerusalém, não sabendo, escute isso aqui, não sabendo o que lá há de acontecer. Irmão, é muito importante a gente entender isso aqui. Paulo ia para Jerusalém. Para onde Paulo ia? Jerusalém. Ele sabia que ele ia, mas ele não sabia o que lhe esperava lá, e não sabia o que iria acontecer. Mas uma coisa é certeza, ele estava disposto a ir. Agora, nós estamos falando a respeito de um homem que até os seus aventais, lenços, faziam milagres acontecer. Nós estamos falando a respeito de um homem que louva a Deus dentro de uma prisão, e à meia-noite os alicerces da terra se estremecem, as cadeias caem por terra, e ele é livre da prisão. Nós não estamos falando a respeito de qualquer um, nós estamos falando a respeito de um homem que verdadeiramente era usado por Deus. Aí nós vivenciamos em uma geração do ano de 2022, aonde o que se surpreende hoje não é mais profetizar a respeito do que Deus pode fazer e do que Deus vai fazer. Isso não basta. Tem que profetizar o número do RG e do CPF para impressionar. Senão não impressiona. Tem que revelar um nome e o sobrenome, porque senão não impressiona. Porque Paulo era um homem usado por Deus. Se fosse nos dias de hoje, ele poderia dizer para alguém: procura para mim um profeta aí, um profeta, aquele que revela tudo, até placa de carro. Para quê? Que eu quero que ele me revele o que vai acontecer comigo lá em Jerusalém, porque eu estou indo para lá, e eu não sei o que vai acontecer lá, porque já que eles revelam tanto, eles poderiam revelar para mim o que vai acontecer lá, o que me espera. Já que eles revelam tanto, para eles me deixar preparados, para eu já ir pronto, sabendo o que está me esperando lá na frente.
Porque as igrejas estão enchendo mais não por conta da palavra, mas por conta dos dons. Não se impressionam mais com a palavra viva, pura, eficaz e simples. Tem que revelar o sobrenome, o nome da mãe e do pai. A igreja da atualidade precisa amadurecer. Porque o que será do futuro da nação, o futuro da igreja, o futuro deste evangelho que nós estamos vivenciando, não sabendo o que há de mim, segura só um pouquinho, não sabendo o que há de mim acontecer. Imagina a reunião com o Fábio, a reunião, eles reunidos. Olha, eu ligado pelo Espírito do Senhor, eu vou para Jerusalém. Mas eu não sei o que vai acontecer lá. Imagina os anciões, homens experientes, que tinham legado, que tinham experiências, olhando para ele e vendo ele dizer essas palavras. Só que no versículo 23, ele diz assim: se não o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Olha aqui para mim. Se não o que o Espírito, de cidade em cidade, me revela. Ou seja, quando Paulo saía de uma cidade a outra cidade, o Espírito revelava para ele o que iria acontecer, ou o que estava ali esperando. Olha aqui para mim. Era um profeta que falava com Paulo, ou era o Espírito de Deus? Era um profeta que revelava a Paulo, ou era o Espírito de Deus? Aí você pensa, já que ele não sabia o que iria acontecer, a não ser o que o Espírito a ele revelava de cidade em cidade, então, opa, maravilha! Com certeza, as revelações que viriam sobre ele eram chave, eram portas abertas, eram milagres, era explosão, era arrebentar, era prosperar, era prosseguir, era só vitória, era só paz, era só alegria. Mas não era bem assim. E o que era que o Espírito revelava a ele? O que estava o esperando? Vamos lá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo-me que me esperam ele estava dizendo, o Espírito me revela a mim de cidade em cidade, e ele me revela que me esperam. Quem te espera, Paulo? Tito, Timóteo. Quem te espera, Paulo? Anciões de lá. Quem te espera, Paulo? Uma comitiva para recepcioná-lo, para conduzi-lo, para prestar assistências ao Senhor? Não, não era isso. E o que era que esperava a Paulo?
esperava ele? Prisões e tribulações. Não, peraí. Aqui é? Segurei. Na sua versão? Cadeias e tribulações. Na versão dele? Na versão dele? Prisões e tribulações. Prisões E e tribulações. tribulações. Cadeias e tribulações. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não perca o foco da mensagem. Então o Espírito do Senhor revelava a ele o que estava esperando ele. E o que estava esperando a ele era prisões e tribulações. Era cadeias e tribulações. Irmãos, olha aqui para mim. Será que nós, no lugar de Paulo, ouvindo isso do Espírito de Deus, nós iríamos? Primeiro que aonde Paulo ia pregar, não tinha oferta para ele. Paulo não estipulava valores para pregar. Não tinha banquete esperando Paulo. Até porque uma vez Paulo pregou, e a oferta que ele recebeu foi açoites e prisão, onde ele expulsou o espírito da mulher adivinha. O levaram para a prisão, porque ele pregou e expulsou o espírito de adivinhação. Então o que estava esperando Paulo era prisões e tribulações. O que estava esperando Paulo era prisões e tribulações. E ele ia. E ele não somente ia, como ele foi. Diga assim para o seu irmão: o que esperava Paulo era prisões e aflições. E ele foi. Tu iria? Olha aqui para mim. Aí a gente mal começou a servir a Deus. Aí quando começa a vir uma ventaniazinha simples, aí a gente quer parar. Imagina enfrentar prisões e aflições. Eu já quero antecipar a você que evangelho de verdade é cruz, não é troféu. Evangelho de verdade é guerra, é batalha. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você passa a se titular, a se destacar como inimigo número 1 de Satanás. Segura o fundo mais um pouquinho. Você acha que o diabo vai ficar só olhando para você? Ele serve a Deus, eu não vou mexer com ele mais não. É aí que você se engana. É aí que a luta começa. É aí que o vento sopra. É aí que a tempestade vem. É aí que o gigante se levanta. É aí que o leão vai rugir. É aí que o urso vem contra você. É aí que vem os levantes, vem as batalhas, vem as contendas, vem os levantes, vem as afrontas, vem as calúnias, vem as perseguições. É aí que o inferno inteiro se levanta contra você. Mas porém, eu quero te antecipar nesta noite, que ainda que o inferno se levante contra você, tem o Deus que se põe de pé do trono para te defender, para te dar a vitória. Hello, Erebas. Na mesma proporção que o diabo se levanta para nos parar, o Deus da Bíblia se levanta para lutar e para pelejar por mim e por você.
Aleluias. Nós não estamos sozinhos no meio da batalha, queridos. Mas a gente já tem que entender que para viver o evangelho de verdade, vai ter momentos que você vai ter que lidar com a ingratidão. Você vai ser traído, vai ser desprezado, vai ter momentos que vão dar a mínima para você, vai ter momentos que vão se levantar contra você sem causa, sem motivos. Isso é bíblico. Nos últimos dias aconteceriam coisas terríveis sobre a terra, quando o amor de muitos se esfriassem. Homens irreconciliáveis, desobedientes a pai e a mãe. Nós estamos vivenciando os últimos dias da terra. Olha aqui para mim. Muitas das vezes na trajetória cristã, muitas, a gente tem que ser sincero, muitas vezes a gente pensamos em parar. Eu não sei se isso só acontece comigo, acho que é porque eu sou o único que não sou perfeito, porque isso acontece comigo direto, vontade de parar. Por quê? Porque você está fazendo certo, mas o diabo quer atrapalhar você fazer. Você está resgatando almas, está estendendo a mão para pessoas que estão no lamaçal do pecado, no fundo do abismo, mas o diabo está fazendo de tudo para parar você. E tem momento que a gente olha e fala: Senhor, como é que pode? Quanto mais a gente faz, mais o diabo levanta, é assim. Quanto mais a gente vigia, mais o diabo nos cerca, é assim. Quanto mais a gente ora, mais os demônios se levantam, é assim. E o Senhor está olhando para mim e para você e está dizendo: eu não enganei vocês, eu avisei e deixei bem claro. O que é, Senhor? No mundo tereis aflições, porém tenha bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Isso é simples, isso é simples. Pastor Leandro, você vai pregar lá em Sobradinho, viu? O Espírito Santo está te enviando para Sobradinho. Vou receber quanto lá? Pode ficar tranquilo, filho. Chega lá, tem aflições e cadeia ali esperando, viu? Fique tranquilo. Se fosse nos dias de hoje, fique tranquilo que a pretona, viu? A GPT, fique tranquilo. A barca, não é assim? Mais ou menos assim, irmão. Desse jeito. Hoje em dia a gente mal quer pregar até mesmo no Facebook. A gente tem Facebook, você nem sabe se ele é crente. Ele não fala de Jesus, ele não posta nada de Jesus. Aflições e cadeias, prisões, esperavam o apóstolo Paulo. Se fosse nos dias de hoje, alguém diria: eu não vou. Pode tirar minha foto do cartaz, porque eu não vou. Ou então nem compartilhava, porque tem gente que só compartilha o cartaz se a foto dele estiver lá. Eu sou pastor e eu observo tudo. Se a foto dele estiver lá, marca um monte de gente. Ó, gente, vai ser forte, vai ser tremendo. Mas se a foto não estiver lá no cartaz, ele só visualiza e só dá para a gente descobrir no story, porque ele visualizar por fora, ele não coloca o joinha nem a pau, para não mostrar, para não deixar o rastro que ele visualizou. Mas o story não é profeta não, mas revela. Olhou lá, está identificado. É desse jeito. Está lá no cartaz, apóstolo Paulo, vai pregar onde? Lá no Goiás. O que ele pediu, irmão? Foi quanto? Como é que ficou? Combinou como? É passagem aérea, hospedagem, alimentação? Como é que vocês combinou com Paulo? Não, ele já está sabendo o que é. Como é que é? Tem prisão esperando ele lá.
Então tu já avisou ele para ele não ir? Já avisei. E ele falou o quê? Ele não falou nada, ele só virou e disse assim: fui. Na hora dessa já está lá. Porque a resposta, ele disse assim em continuidade: mas em nada tenho, pode deixar, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Irmão, olhe para cá. Observa que a carreira de Paulo era diferente da atualidade. Na atualidade muitos pregam para ficar famoso, cantam para ficar famoso. Agora tem até aquele negócio, como é que se diz, os fãs, o fã-clube. E tem pregador que diz: irmão, atenção aí, o meu fã-clube, eu estarei pregando em tal cidade, prepara, leva os cartazes, os papéis e canetas para mim, dá o autógrafo. A carreira de Paulo era completamente diferente. Ele estava indo com alegria, sabendo que prisões e aflições esperava ele. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho, da graça. Agora olha aqui para mim, eu estou pregando Bíblia para vocês, olha aqui para mim. Eu sei que isso aqui não é o tipo de mensagem que faz a gente correr, rodar, mas preste atenção nisso aqui. No finalzinho do versículo 24 aí, olha o que diz: o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus, porque estão confundindo o evangelho da graça com de graça. Estão confundindo o evangelho da graça como assim: eu não faço nada para Jesus porque eu já estou garantido. Eu não preciso adorar a Deus porque meu nome já está escrito no livro da vida. Não é só isso. Não é só isso. A gente estamos aqui para cumprir com a nossa carreira, como Paulo disse. E o ministério que nós recebemos do Senhor. Todas as vezes que você receber uma responsabilidade dada pelo seu pastor, pelo seu líder, não pense que esta responsabilidade, que este compromisso está vindo de homem para homem. Não entenda isso. Está vindo de Deus para a sua vida, porque eu recebi do Senhor. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verás mais o meu rosto. Irmãos, quando Paulo fala isso, os anciões se entristecem. E um já começa a olhar para o outro e pensar: nós nunca mais vamos ver ele. E realmente isso iria acontecer. Ele já estava dando as últimas orientações e se despedindo, porque ele iria dar prosseguimento. Agora você vai entender um mistério mais forte. Porque o chamado de Deus para com o apóstolo Paulo, e o atender ao chamado de Deus do apóstolo Paulo para com o Senhor, era um evangelho, olhe para cá, era um evangelho só de ida, e não de volta. Pega a reflexão da palavra. Era um evangelho para frente e não para trás. Era um evangelho de avançar e não de recuar. Era um evangelho de perseverar, de insistir e não de desistir. Paulo estava dizendo: os que eu já preguei daqui para trás,
eu não prego para mais nenhum. E tem mais: nunca mais verão o meu rosto. Porque tem gente que você vai pregar para ele e ele prega para você. Mas de que adianta ter tanto conhecimento e não colocar em prática aquilo que aprendeu? O próprio Jesus disse que melhor seria não ter conhecido a palavra do que conhecer a palavra e não praticar a palavra. Eu quero ser profeta de Deus aqui para a vida de alguém e antecipar para você que está no templo e para você que está em casa: faça o que o apóstolo Paulo fez. E o que o apóstolo Paulo fez? Prosseguiu para frente e não olhou para trás. A frente é vitória, é avanço, é prosseguir, é pelejar, é perseverar. E atrás, bispo, e recuar é desistência, é perca, é fracasso, é derrota. A ordem que Deus nos dá não é para recuar, é para marchar e avançar na presença dEle. Versículo 26, já estou terminando. Versículo 26: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos para si. Eu vou repetir isso aqui, olhe para cá. E dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas. Que perversidade é essa? Olhe para cá. Barganharão para atraírem os discípulos após si. Como assim? É aquele tipo de evangelho que você pode fazer tudo o que você quiser, porque nós estamos na graça. E se esquece que nós vimos um homem que viveu pela graça, e o que ofereciam para ele era prisões e aflições. Você quer ir para o céu? Você quer entrar na cidade santa? Então prepara para enfrentar as batalhas da vida. Sai do conforto e vai para o campo de batalha. Você quer entrar no céu? Pague o preço. Renuncie o mundo, renuncie as coisas do mundo e se apegue com as coisas de Deus. Agora vamos concluir. Vamos concluir. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Diga amém. Vamos concluir. Vem cá, pastor Edilson. Vamos concluir. Cadê a Bíblia? Dá a Bíblia para ele aqui, aí na passagem. Nós vamos concluir agora. O microfone. Pega a minha tradução. Capítulo 21. Abre aí, igreja. Capítulo 21. Atos, capítulo 21. Depois da reunião, Paulo prossegue. Ele avança para frente, não para trás. Vamos lá. Capítulo 21. Se encontraram, digo amém. O texto base em cima do capítulo 21. Lê para mim, pastor Edilson. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Preste atenção nisso aqui. Olha aqui para mim.
Ele foi, ele fez a reunião, sabendo que prisões e aflições esperavam, e ele foi. O que aconteceu? Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Irmão, isso foi alegria para ele. Preste atenção. Agora prossegue, vamos mais para frente. Capítulo 21. Olha o texto base em cima do capítulo 22. Perdão, capítulo 22. Pode ler. O discurso de Paulo em sua defesa. O que Paulo faz? Ele traz um discurso em sua defesa. Eu vou resumir para a gente ganhar tempo. O discurso de Paulo foi nada mais, nada menos como o Senhor o chamou. Quando o Senhor encontrou com ele, fez com que ele ficasse cego, com que ele fosse levado para a casa de Judas, e o Senhor enviou Ananias até lá. Foi tudo isso que ele contou no seu discurso, mostrando para eles que o que ele estava fazendo não era dele mesmo, porque ele tinha sido levantado, chamado pelo Senhor. Vamos prosseguir. Capítulo 23, texto base em cima, o que diz? 22:30. Paulo perante o Sinédrio. Isso aqui é tudo questão de defesa, questão diante de autoridades, Sinédrio, questão de prisão. O que diz aqui acima do versículo 12? Conspiração dos judeus contra Paulo. Espera aí. Conspiração dos judeus contra Paulo. A favor de Paulo? Contra. A favor de Paulo, né? Não lê direito. Conspiração dos judeus contra Paulo. O que mais? Este é mandado para Cesária. Ok. Então ali a questão era a favor ou era contra Paulo? Contra. Aí ele é mandado para onde? Para Cesareia. Então vamos prosseguir. Capítulo 24. Texto base em cima aí. O que diz? Paulo perante o tribunal do governador Félix. Ok, grave isso aí. Paulo perante o tribunal do governador Félix. Capítulo 25, olha o texto base. O que diz? Paulo comparece perante Festo e apela para César. Ok, tudo questão de julgamento. Vamos prosseguir. Acima do versículo 28 do capítulo de número 25. Texto base. Paulo perante o rei Agripa. Ok. Capítulo 27, texto base em cima, lê. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Ok. Olha aqui para mim. Pode sentar. Não, vem cá. Mais ou menos assim. Aqui é Paulo. Paulo é o seguinte, Sinédrio. Paulo é o seguinte, você tem uma audiência agora à tarde. Paulo, diante de Félix, quer lhe ver. Paulo, tem mais uma audiência agora diante do juiz. Paulo, agora você tem outra audiência no tribunal. Está entendendo? Porque para onde levava Paulo? Levava ele para lá. O juiz, o chefe do Sinédrio, seja quem fosse, pegava, eu não posso resolver, leva para fulano. Ele levava. Eu não posso resolver, para Beltrano. Esse negócio não é comigo, é na audiência que está marcada às 3h30, leva. Aí ficou levando de um lado para o outro. Por quê? O povo sabia que o Deus de Paulo não era um Deus que carregam na palma de sua mão, mas é um Deus que nos carrega na palma de suas mãos. Eles sabiam que eles não estavam mexendo com qualquer um. Eles sabiam que tinha um Deus que zelava por Paulo, porque quando o camarada, olha para cá, quando o camarada está disposto a passar o que for preciso por Cristo, acontece mais ou menos assim. O Senhor olha lá de cima a baixo e vê que tem 3 jovens que não tiveram medo e se titularam para entrar dentro da fornalha de fogo ardente. Lembra? Aí o Senhor olhou e falou: quer saber de uma coisa? Se eles 3 dizem que entrar por não se dobrar diante do Deus estranho, eu não vou ficar só olhando. O que ele vai fazer? Descer e entrar dentro da fornalha de fogo com eles. Aí Deus olha de cima a baixo,
Tem um camarada que é condenado e por orar, por falar com Deus, ele é lançado na cova dos leões. Aí o Senhor disse: se ele teve a ousadia de continuar orando e parar dentro da cova dos leões, eu não vou ficar só olhando. O que é que ele vai fazer? Anjo, desce lá e fecha a boca do leão para dar livramento para Daniel. Aí você está passando essa prova, essa provinha, este desertinho, este levantinho, e está pensando em parar, e está pensando em desistir. Não, não, não. O Deus da Bíblia marcou nessa noite para te dizer que se você acreditar, se você confiar, pode se levantar a secretaria do inferno inteira, mas Deus vai te dar livramento para a glória do seu santo nome. Meu Deus. Eu vou ter que resumir para a gente terminar no horário. 1 minuto. Paulo entra em uma embarcação e vai fazer uma viagem depois de tudo isso. Aleluia. Depois de tudo isso. Porque ele tinha apelado para comparecer perante César. Eu vou resumir. E ele entra dentro da embarcação. E vem uma grande tempestade sobre a embarcação. E eles lançam as bagagens no mar, porque senão a embarcação iria afundar, iria naufragar. E a Bíblia nos diz que dentro desta embarcação tinha quantas almas? E éramos ao todo no navio 276 almas. 276 almas. Aí Paulo se coloca de pé e diz assim: fiquem tranquilos, porque a embarcação vai afundar, mas nenhum de nós perderemos a nossa vida. Sabe por que isso aconteceu? Porque Paulo estava na embarcação. Agora, em contrapartida, quando o indivíduo sai da direção de Deus e ele está dentro da embarcação, é perigoso morrer ele e quem está dentro da embarcação também. Foi o que aconteceu com Jonas, né, pastor Hinaldo? Ou jogava no mar, ou a embarcação partia no meio e morria todo mundo. Sobrou para o peixe guardar ele. Mas porque Paulo estava lá, ele disse: ninguém vai morrer. São 276 almas, mas nós vamos ter prejuízos com a embarcação, mas nenhuma alma vai se perder. Chega a um determinado ponto que o chefe da guarda decide matar todos os prisioneiros que estavam na embarcação. Até que, temendo pelo Espírito de Deus e temendo por Paulo que estava ali, ele convence o chefe principal a deixar que todos os prisioneiros lançassem na água, e aqueles que conseguissem nadar até a beira da praia e sobrevivessem estavam livres. Aí soltaram. E ao todo eram 276 almas. A embarcação começa a afundar e todos eles pulam no mar em fúria, em ondas fortes, diante de uma grande tempestade. E eles vão nadando em direção à beira, da praia. E quando os primeiros vão chegando na beira da praia em solo firme, eles olham e lá vem outros, uns com cãibras, outros sendo arrastados, puxados pela gola da camisa em cima das águas, arrastados até o solo firme na beira da praia, que
Quem sabe alguns olhavam e diziam: olha lá, está se afogando, não vai escapar, vamos de dois, vamos. E dois pulavam na água e arrastavam o que estava se afogando para fora. Aí foi vindo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E uns olhavam e diziam: ninguém vai ficar para trás. Iam chegando mesmo com câimbras, mesmo quase sem forças, mas eles iam chegando em solo firme. A Bíblia não expressa, mas eu creio que quando chega-se no número de 275, eles olham e dizem: está faltando alguém, está faltando um. Quem é? Paulo. Olha lá, lá vem ele nadando em câimbras por cima da água, e quando ele pisa em solo firme, ele diz: eu não falei que ninguém ia ficar para trás, eu não falei que ninguém iria perecer. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: evangelho da graça, evangelho genuíno, evangelho de verdade, é o evangelho puro, eficaz, que renuncia ao pecado, que rejeita a carnalidade, mas porém é o evangelho que estende a mão para quem caiu, que levanta o pecador, que estende a mão para quem está fraco e ajuda a se erguer, mas ninguém fica para trás. Tem pessoas nessa noite que estão em câimbras espirituais, estão sem forças espirituais, estão se arrastando sem força espiritual, quase parando, quase desistindo, quase se entregando. Mas Deus marcou essa noite para te dizer: se você confiar, se você acreditar, pode ter certeza, a história vai ser mudada e você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Quem crê, adora. Fica de pé, fica de pé. Olha aqui para mim. Eu acho que aqueles homens olhavam para Paulo e diziam: não entendo, como é que o camarada já passou por tantos altos e baixos e ainda está vivo, tantos naufrágios e está vivo, tantas prisões e ainda está vivo, tantos açoites e ainda está vivo. Sabe o que é isso? É a mão de Deus guardando, é a mão de Deus livrando. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite dizendo para você: não desista, não desista, esteja disposto a viver o evangelho verdadeiro, esteja disposto a pagar o preço, a renunciar o mundo pela sua salvação, mas não desista. Sabemos que não é fácil, mas não é impossível. Deus marcou essa noite para nos dizer: a ordem é para marchar e avançar, e não para recuar. Tem alguém em nosso meio nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Está aqui a primeira alma. Aleluias. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluias, aleluias. Tem mais alguém nessa noite que queira tomar essa atitude, esta decisão de entregar a sua vida a Cristo? Tem mais alguém? Tem mais alguém? O Senhor te ama, te chama e quer te salvar. Vem cá, meu querido. Vamos orar pelo irmão Fabiano. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu filho, Senhor, diante da tua presença, que reconhece, ó Pai, que precisa de um novo recomeço, de uma nova história. Senhor, perdoa os pecados do teu filho, escreve o nome no livro da vida, sara as feridas, renova as forças, ó Pai. Eu ministro um novo tempo sobre a vida do Fabiano.
Senhor, nós rejeitamos e repreendemos todo o mal lançado contra a vida dele. Nós declaramos um novo tempo e se alegramos porque o teu filho retorna à tua casa. Ajuda ele, Pai, a prosseguir, porque a tua palavra foi ministrada que ninguém ficaria para trás. E nós declaramos e profetizamos a tua bênção e a tua provisão sobre a vida do irmão Fabiano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja em concordância diga amém.